Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago história de mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Agradecer ao Red Lab por me ceder esse espaço com profissionais incríveis, como Mucafé, curadoria de café, Calabrita Brechó, Brúcio Prado Tatuador, Alec Pittman, barbeiro visagista, Nemo Design e Fotografia, Refsan de Cultro e Lucas Pérez, tá? Agradecer a minhas patrocinadoras maravilhosas, o Ateliê de Cacho, onde eu cuido dos meus cachos e pinto meu cabelo maravilhosamente. Nos 3 próximos episódios eu vou aparecer com cabelo novo, tá? Então, aguarde a empolgação aí que logo mais eu vou estar com cabelo novo pela minha cabeleireira Cauana e lá outras profissionais incríveis especializadas em cabelos crespos, cacheados e ondulados. Lá também eles vendem produtos específicos para o seu cabelo e tiram todas as suas dúvidas, tá? Elas ficam localizadas na rua Timóteo, número 81, bairro Aeroporto, aqui na cidade de Londrina. E também fazem entrega. Agradecer a Aromata aonde é um espaço completo de aromatização de ambientes, incensos, óleos essenciais, cristais, velas aromáticas e muito mais. Tudo para o bem-estar tanto da sua casa quanto para o seu trabalho. Tem site para entrega e fica localizado aqui no centro de Londrina, na Rua Goiás, número 490, com estacionamento próprio. Fica até o final do podcast que eu vou lançar um Vale Compras especialmente para vocês, tá bom? Vamos lá dar início ao nosso episódio? Gente, hoje está totalmente diferenciado. Vocês viram que a gente mudou um pouco aqui o ambiente. Hoje eu vou entrevistar. Vamos lá, que eu tô adorando fazer o briefingzinho das pessoas que eu tô indo entrevistar. Ela é professora de literatura infantil, contadora de histórias, apaixonada por inspirar crianças através da magia das palavras, como palestrante e formadora, capacitadora de professores, Como palestrante e formadora, capacita professores, coordenadores e diretores de escolas, implementando práticas pedagógicas inovadoras nas áreas de educação, literatura e leitura de contação de histórias. Então, vem para cá, Flávia Rauri. Seja muito bem-vinda. Ela está vindo totalmente... Gente, olha isso. Boa noite, como vai você? Ei, Larissa, como é bom te ver. Palma a palma, mão com mão. Agora um abraço de coração. Eu achei muito linda! Boa noite, meu amor! Que bom estar aqui com você, uma bênção. Tô muito feliz. Eu também. Muito feliz e emocionada. Ai, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Gente, Flávia, maravilhosa. Você viu como ela chegou, né? Chegou chegando. Veio mais aqui pro cantinho pra você mostrar todo o seu violão, todo bonito aí. Flávia, conta um pouquinho, primeiramente, quem é você? É uma pergunta profunda, né? Nossa, eu estou me descobrindo sempre. Eu sou Flávia Rauri, sou professora de literatura infantil, contadora de histórias. Eu amo literatura, leitura. E eu trabalho num colégio aqui em Londrina, como professora de literatura infantil, conto histórias, canto histórias e encanta a todos, né? Sou muito feliz. Ai, que ótimo. Quando a gente ama... Na minha profissão. Quando a gente ama o que faz a outra coisa, né? Não tem mais o que dizer. Quando a gente ama, os olhos brilham. Exatamente. É assim como os seus estão brilhando agora. No que você faz, e você é uma bênção. Parabéns. Obrigada, meu amor, obrigada. Gente, deixa eu mostrar primeiramente o meu presente, que ela me deu uma caneca da Stanley com tampa, que eu estava sempre querendo, e com abridor de lata. Não que eu tome cerveja, assim, não tomo nada de cerveja, não tomo nada. Kishi Kanpai, então, Kanpai. Em japonês, Kanpai é um brinde. É isso. Muito bom. Então vamos lá, amor. Qual foi seu primeiro passo como professora nessa área? Bom, desde criança, desde pequena, eu me descobri leitora, eu me descobri nessa área da literatura. Quem me incentivou muito foi o meu pai. Então, na verdade, foram os meus pais. O meu pai
na parte de comprar livros, incentivar a leitura, e minha mãe naquela fase assim, olha, tem que estudar, vai ler, vai estudar, incentivo. O incentivo dos pais é fundamental para que a gente possa ter aí essa formação leitora. Desde criança. É outra coisa, né? Outra quando a gente vida. tem um incentivo dos nossos pais, tudo. Com certeza. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai me ensinou a ler através de gibis da Turma da Mônica. Eu amava. E aí teve um primeiro livro que eu ganhei, que... Ai, eu não lembro o nome. Mas eu lembro que a capa era de uma menina negra. Nossa, eu comecei a ler, e aí depois eu comecei a outros livros, aí eu quero livro de romance, aí que não sei o que daí a gente começa a ler os livros de romance, a gente se apaixona. Sim, verdade, é verdade. Estou me iludindo, né? Estou me iludindo até hoje, é sobre isso. É a vida da gente, não tem como. Mas quando ele se impulsiona, a gente acaba criando uma paixão, Exatamente. né? O incentivo dos pais é primordial na educação das crianças, tanto na área leitora, na área da escrita, quanto também na área de narrar. Narrar histórias é isso. Né? Eu digo que quando a gente lê para uma criança, quando a gente conta história para uma criança, a gente abraça a leitura, abraça a literatura. E isso traz uma vivacidade na vida dessa criança que é fora do comum. Ai, é muito importante. Perfeito. Só um instante, a gente tá com temos uma making off ali. Só vou dar uma instrução para ela. Você filma para mim um pouco maior algumas coisas e me manda daí no Drive. A gente faz ao vivo, entendeu? É sobre isso. Eu já falei com vocês sobre isso, podcast é diretão e a gente não corta. Então pronto. É sobre isso. Não e tem como problema. que foi seu primeiro contato? Com os livros. Meu pai. O meu pai, ele amava ler também. Ele amava trazer livros para casa. Tanto para mim quanto para o meu irmão. O meu pai sempre foi um grande leitor. E ele gostava de incentivar a gente. Na época, a gente não tinha recurso. Tanto para ler. Na época, eu acho que você nem vai saber o que é duplicata. A gente pagava, se o papai comprava livros e pagava através de duplicatas. Ele gastava uma grana para incentivar a gente a ler. Agora explica, o que é duplicata? Duplicata é um papel que você assina como uma promissória, dizendo assim, eu devo, não nego, pago quanto puder. Eu faço direto. Então, na verdade, é isso. A duplicata você assinava e o livreiro vinha no mês seguinte para receber a parcela dos livros. E aí foi a vida toda, assim. Incentivando sempre na literatura. Incentivando desde criança. Perfeito. E quando você percebeu que queria seguir esse caminho profissional? Desde sempre. Eu acho que desde a barriga da mãe, porque trabalhar com criança e trabalhar com a leitura e a literatura eu acho que tá assim, eu acho não, quem acha não tem certeza, tá no meu DNA, tá assim dentro de mim o tempo todo. Então eu amo ler, todo lugar que eu vou eu gosto de saber qual história que representa, da onde que vem, de tudo, das histórias. Então, assim, veio dessa fase de conhecer, né, de saberes e de também, assim, na verdade, é mais assim, a curiosidade de tudo, de saber um pouco mais de tudo. Então, hoje, eu sei que eu não estou professora, eu sou professora. O magistério faz parte da minha vida, desde que eu nasci, faz parte da minha vida. Embora eu tenha essa carinha de japonesa, né? Eu tenho uma vida, assim, histórias voltadas para vários locais da vida. Então, ser professora é o meu sonho, sempre foi e sempre vai ser. Ensinar os outros, ver que os outros estão aprendendo, né? Exatamente. Motiva cada vez mais. Exatamente. E quais foram os momentos mais marcantes da sua trajetória até aqui? Você me falou numa conversa que você morou um tempo no Japão e tudo mais. Conta pra gente. Eu morei no Japão, trabalhei numa das unidades da Rede Pitágoras lá. E sim, esses momentos foram importantíssimos na minha vida.
eu falo assim, até me emociono, me dá uma saudade, porque hoje os meus alunos, ex-alunos, já estão com 30 anos, né? Embora, né, eu seja, assim, jovem há mais tempo, os meus ex-alunos já têm 30 anos, e até hoje, alguns a gente mantém contato. Então, os momentos mais importantes foram lá. Lá que eu descobri que, além da literatura, eu podia contar histórias. E como que foi essa descoberta? Foi muito legal, porque a gente atendia salas multisseriadas. Não era sala, assim, de primeiro ano, segundo ano. Então, tinha tudo misturado. E, a partir dali, para chamar a atenção para a literatura e para a leitura, tinha que contar história. Uhum. Então, eu me descobri ali uma contadora de histórias. Aos poucos, contando para eles, incentivando, pegando um livro aqui, outro ali. Aí um dia à noite em casa, eu disse, eu preciso ler esse livro de uma forma diferente. Então, melhorou a entonação de voz, o jeito de narrar. E aí, aos poucos, eu fui contando a história, sentava no chão. Na verdade, a minha sala era de tatame de palha, né? Com aquela, e as portas eram aqueles painéis japoneses, puro mesmo, que fechava esses painéis. Então, eu fechava, fazia surpresa para eles, aí eu abria o painel, eles entravam, subiam no tatame, e ali a gente fazia a roda e contava histórias. Ai, foi ali que eu me descobri. E como que era a reação deles, Sula? Uma delícia. Porque aí eles se acalmavam, eles começavam... Ó o avião. Ó, bem pertinho. Ali os olhinhos brilhavam. E eles começavam a se acalmar. Eles gostavam de ouvir, queria saber mais e cada vez conhecer mais sobre aquele livro, sobre aquela leitura e também o jeito de contar histórias. Ai, que incrível! E qual desse momento foi mais assim, marcante assim, para você, dessa trajetória toda? Foi um momento que uma criança chegou para mim, porque foi, na verdade, quando eu me despedi deles, né? Que em 2005... eu voltei para o Brasil, trabalhei 5 anos lá na escola no Japão, quando eu me despedi deles. E as crianças fizeram uma homenagem, uma despedida, e eles falaram assim, que eles nunca iam esquecer as palavras que saíam da boca da Sensei. Sensei é professora. Então, porque esse momento foi muito marcante na minha vida, eu nunca vou esquecer. Eles falaram que eles nunca iriam esquecer das histórias que saíam da minha cabeça fantabulástica e mirabolante, porque eu sempre contei histórias e quis ser muito criativas, né? Muito criativa nesse momento. E essa despedida foi um momento marcante. Eu terminei realmente contando uma história para eles, de despedida, mas não uma história triste, uma história que até breve, né? Que um dia a gente ia se encontrar novamente. Ai, e hoje a gente se encontra pelas redes sociais. A vantagem das redes sociais Graças hoje em dia, a Deus. né? Você consegue ter acesso a várias pessoas aí. Graças a Deus. Que ótimo, que história linda, Obrigada. gente. Isso é muito bacana, o quanto é motivacional, e principalmente essa questão da educação e formas de educar, formas de ensinar, né? O quanto não é somente o sentar e contar a história, mas o formato de que a gente faz isso, como a gente faz isso, né? O contar essa história. Exatamente. Eu tenho uma palestra e oficina que se chama Contar Histórias, um ato de amor. E é realmente um ato de amor, é doar-se, né? Através das narrativas e dos livros, doar histórias, doar a sua voz, contar histórias. É um ato de amor. Com certeza. E se a gente está disposto, a gente faz com muito mais amor, muito mais carinho, né? Faz, com certeza. Isso é ótimo. E em que momento a contação da história entrou na sua vida profissional, então? Foi nessa fase. Foi nessa fase. E aí você voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil, já fui trabalhar numa escola aqui em Londrina. E daí
dei sequência aí a esse momento, como professor de literatura. Dei sequência e conto histórias não só para as crianças. Olha! Para os idosos. Tem um trabalho voluntário que eu faço e eu atendo os idosos. Olha, e você pode divulgar onde você faz esse trabalho? Aqui, nos centros de convivência do idoso aqui em Londrina. Aonde que minha mãe vai? Eu atendo já atendi a Zona Norte, Zona Leste. A gente é da Zona Leste. Pronto. Já fui lá. Quem sabe sua mãe já me conhece. Então... E você nem sabe. Nem... Eu não duvido, Londrina é um ovo, né? Exatamente, exatamente. Nossa, que incrível. Então você vai lá, conversa com os... Sim, o Lar São Vicente de Paula também já fui. Ai, o Lar dos Vovozinhos. E aí eu vou, conto história, canto. E aí você, como que vai ser na reação desses idosos? Como que você... Alegria. Qual que é a diferença, assim, da criança? Como que é pra você quando conta pra criança e quando você conta pros idosos? É muito parecido. É muito parecido. Porque eles voltam a ser crianças. Mas o legal do idoso é que ele tem aquela memória afetiva. Então, quando você conta a história e eu já venho com uma música, eles lembram da época deles, quando eles eram crianças, quando eles brincavam de roda, porque eu faço, na hora da contação de história, eu faço isso. Eu brinco de roda, a gente faz a ciranda de histórias e brincadeira de roda. Com tanto idoso quanto criança? Idoso, criança, todo mundo, pais. Achei incrível. É muito bom. Achei incrível. É muito gostoso. E aí, como que surgiram as oficinas e palestras no meio disso tudo? Porque você é uma mulher multifunções. Eu puxei para minha mãe isso. Minha mãe é uma mulher guerreira, batalhadora. Ela é maravilhosa. E ela, assim, ela dirige, ela vai ficar brava comigo, mas ela vai fazer 76 anos. Olha, sua filha que tá falando, tá divulgando. E ela dirige, ela é tudo. Ela é mãe torista, mãe enfermeira. Ela é maravilhosa, a minha mãe é uma bênção. E é por ela, né, que eu também faço tantos esses trabalhos. E se não fosse por ela, eu não conseguiria fazer. Porque ela é o meu alicerce, o meu tudo. E ela dirige, minha querida, ela faz tudo, ela é maravilhosa. Que maravilhosa. Então, quando veio para mim essa profissão, eu não me... É engraçado que, assim, é sempre isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E tudo isso é por conta desse amor pela literatura, pela leitura. É o que vem aí, que vem transformando todo esse momento. Das palestras, voltando lá das palestras, só é possível fazer porque eu tenho essa rede de apoio da mãe, que fica lá e que me ajuda em casa. Essas palestras, elas vieram num momento bem certo. Eu sempre quis. Além de tudo que eu faço, eu sempre quis passar adiante conhecimentos, saberes e trocar. Na verdade, não é que eu vou lá e eu ensino, é uma troca. Né? É uma troca de conhecimentos e saberes. E veio no momento um sonho. E eu sempre falei pro meu pai, pai, eu quero isso pra minha vida. Ele era o único que sabia. Infelizmente, ele faleceu antes de ver eu concluir e eu realizar esse sonho das palestras que veio lá 2009, 2010 para cá. Surgiu uma oportunidade de eu ir numa escola aqui em Londrina. Eles gostaram e foram divulgando. E foi indo, indo. Até hoje. Pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, as secretarias de educação entram em contato comigo. Olha, porque daí é um indicando, eu falo assim, que é muito essa questão de indicação e o quanto é importante o boca a boca. Então, cada um indicando para o outro e tudo mais, e o quanto o seu nome foi sendo feito, né? Exatamente. É bem legal, porque assim, até me emocionei. Quando a gente acredita num sonho, você fala assim, cara, eu acredito nesse sonho. Quando tem outra pessoa que acredita nesse sonho junto com você, ele se torna realidade.
ele se torna realidade. Então, meu pai acreditar em mim e me incentivar foi o que se tornou realidade. A minha mãe o tempo todo cuidando de mim, cuidando das minhas coisas, cuidando da minha mala, porque às vezes eu chego de uma viagem ou outra, eu só troco a mala, as roupas, e já vou para outro lugar. Por eu ter esse apoio deles, por isso que a importância dos pais na educação das crianças. Então, eu tendo esse momento, por isso que eu posso fazer isso. É algo que eu não deixo e eu amo o que eu faço. A importância da rede de apoio neste momento, né? Não pode falhar, não pode falhar. A importância... Não, é assim, se você não tem os pais, tudo bem. Em casa, hoje, somos eu, minha mãe e meu irmão. Não temos parentes, assim, muito próximos, né? Mas eu tenho amigos. E tem uma palavra de um provérbio que diz que tem um amigo que é mais chegado que um irmão. Então eu tenho amigos que fazem tudo comigo. E me apoiam, me ajudam. Eu não dirijo, nem carro de feira. Nem carro de feira. Então, assim, tem um município que eu preciso ir, tem uma amiga minha, ela é uma bênção na minha vida. Ela é professora também, professora de matemática. E ela falou assim, não, Flavinha, eu levo você. E ela dirige, e ela é maravilhosa também, faz palestras e oficinas. Agora com palestra, sabe do quê? E oficina? Matemática criativa na educação infantil. Olha só! Nós vamos agora para o município fazer um trabalho de 8 horas com professoras. Assim, capacitação, exatamente. Marília é minha amiga, amo você. Mas você fala sobre essa questão de amizade. Sim. Aqui atrás das câmeras tem amigas minhas maravilhosas que eu amo. Lindas, muito, já tô vendo aqui. Comigo desde o início do podcast, desde o início. Então, assim, o quanto é significativo, o quanto é importante esse apoio. Eu falo assim, que não precisa falar nada, mas estar ali tudo já é outra coisa, você já sente. Com certeza, eu tenho 2 amigas do meu coração, que é a Marília e a Gabriela Garcia. A Gabi Garcia, ela também é professora aqui, né, no município, e ela é maravilhosa. Eu falo que ela é minha florzinha, ela é minha querida. Tudo, ela é inteligentíssima, ela tem uma filhinha chamada Clarinha, coisa mais linda, e ela é minha rede de apoio. A gente não tem tempo de se ver sempre, mas ela tá lá. Você sabe. Ela falou, estou aqui por você, para você e para a minha família. É importante dizer, de novo no microfone, é importante dizer isso, porque os amigos, eles são a minha rede de apoio. Então é importante dizer que eles estão ali por mim, tanto na literatura, na leitura, na contação de histórias. E, assim, eles são a minha base. E essas 2 fofas, minhas queridas. Eu falo que meus amigos são tudo. Sua grande maioria são tudo pra mim. Exatamente. Porque se não fosse... Eu já passei tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa, que eu falo assim, que se não fosse meus amigos do meu lado... eu não saberia. E graças, assim, eu falo assim que faltam mãos para eu contar quantos amigos que eu tenho que são maravilhosos. E isso é muito difícil de acontecer. Muito. Então, assim, só tem pessoas maravilhosas à minha volta e ver que também na sua volta tem bastante pessoas maravilhosas que te apoiam. Isso incentiva cada vez mais. E vem essa questão também da amizade feminina e tudo mais, todo esse apoio, quanto é importante. Esse apoio. E esse apoio é importantíssimo. Eu não fico sem. Esses tempos atrás eu passei um aperto, né? Fui assaltada e levaram meu computador. Em 10 minutos que eu falei, olha, roubaram meu computador. Eles se mobilizaram para me ajudar. Assim, é incrível. Então, assim, faz parte da nossa pauta, da pauta de hoje, porque contar histórias é um ato de amor. E ter amigos é ter essa rede de apoio e contar histórias. E a gente tem muita história para contar. Nossa Senhora! Com certeza! E me conta como que está o seu trabalho hoje em dia. Hoje tá uma bênção. Eu tô num lugar muito abençoado, num colégio aqui em Londrina. E esse colégio, ele me dá todo o apoio. Todo o apoio.
Minha coordenadora, meu diretor são uns amores na minha vida. Eles me ajudam muito. Por que eu estou dizendo isso? É um lugar, eu estou lá uma vez na semana. Mas eu sempre, às vezes, preciso do dia do colégio para fazer uma viagem. E eles falam, você vai fazer a sua viagem, depois você repõe essa aula, tá tudo certo. Então, eu faço minhas viagens, trabalho no colégio, sou professora de literatura infantil lá e conto histórias. Trabalhamos com um livro por bimestre, com as crianças. E também faço minhas viagens de palestras. Gente, e oficinas. É multifunções mesmo essa mulher. Minha filha. E também na pandemia fui babá, né? Tem tudo isso. Não fui mãe, mas cuidei de 2. Olha aí, gente. Sim. Aproveitando, né? O que vamos pedir? Eu quero pedir a minha água pro Fábio. Cadê o Fábio? A gente pede a minha água, pode, por favor. Fala que é a água da Flávia. A minha água. Ele vai saber que água que é. E também tem essa água aqui. Não, mas é outra água, gente. É outro tipo de água. É um suquinho bom. É um suquinho um pouco... Não vou falar. Então me conta, o que você mais... Você não me comprometa. Você fala a verdade. É água mesmo. É água, gente, é água. É água. Muito bom. É água. Sexta-feira, meu. Sextou, bebê. Me conta, amor, o que você mais ama na literatura infantil e também qual que é a importância, né, e os benefícios? Olha só, a literatura infantil é suma importância na vida de qualquer pessoa e também na vida da criança. Uhum. O que eu mais amo, que faz mais diferença, é ser o livro. O livro, ele é Gente, o livro, ele é maravilhoso. Ele indica, ele instrui, ele ensina. E ele aí é um veículo de informação. Obrigada, Fábio. Valeu. Obrigada, viu, Flávia? Ele é um veículo de informação e de formação. Né? É um instrumento que traz aí a cultura, a informação. E os benefícios são vários benefícios. Primeiro que quando você lê, você viaja, a sua imaginação, você se acalma, você é alimentado por palavras e ideias. Tem uma música do grupo Palavra Cantada que fala assim: as palavras, quando contam, são histórias, quando lidas, são ideias, quando ficam, são memórias. Olha que coisa mais linda. É isso que o livro faz na vida da gente. Ele é um remédio através das palavras que você lê. Ele acalma, ele te instrui, ele te ensina. Né? E eu falo que a biblioteca é o templo do saber. Totalmente. Eu tô lendo um livro, eu indico nos meus stories, indico para minhas pacientes mulheres, já falei aqui, acho que no podcast, não lembro, da Marcela Ciribelli, o Despertar da Mulher Exausta, Aurora. Sabe aquele famoso livro que vai fazer um boom na sua cabeça? E vai falando sobre as ações das mulheres, a autocobrança, o quanto a gente se cobre, nanana. E aí você vai olhando a sua história de vida e aí você falando sobre isso. Eu gosto muito de ler esse livro quando eu tô deitada, quando eu vou já dormir, eu leio um capítulo e aquilo eu vou lembrando de todas as minhas cobranças, de todas as minhas coisas e o quanto esse livro está me marcando e gostaria que muitas mulheres pudessem ler para poder ter uma reflexão. E como o livro conecta. Ele conecta. E olha só, e aí a gente indica o livro, a gente indica as leituras, e aí você vai fazendo também, ampliando a rede de amizade. Não, lê esse livro, que esse livro é bom. Ai, mas eu não gosto de ler. Tenta ler pelo menos um capítulo. Hoje tem os famosos clubes de leituras, né? Muitos! Tem, sim. Inclusive, semana que vem, terça-feira, eu estou indo para o município de Cianorte, e eu vou contar histórias, né, para as crianças de lá e também participar do clube de livro. E só de mulheres. É muito bom. Porque saber. Assim, o momento, né, esse momento de nós nos juntarmos, né,
E é isso. Acrescentar saberes. E aí me conta, como que as crianças participam na escola ou em casa de movimentos de histórias e como elas podem ser futuramente, assim, como adultos? Muito melhores. A criança que ouve histórias, a contação de histórias, ela tem um poder muito bom, muito, muito legal, porque ela tem, a competência da contação de histórias que a gente adquire e a habilidade é de ouvir. Né? Então, quando eu ouço, eu me calo. E quando eu me calo, eu estou ali refletindo. Então, a criança que ouve histórias, a criança viaja, a criança, ela vai ser uma leitora futura e um adulto culto e sábio. Porque é isso que a contação de histórias causa. Eu digo que o contador de histórias, ele tem o dom de transportar a palavra falada ao ouvinte de forma lúdica e inspiradora. Então, a criança que ouve histórias é uma criança que vai ter uma memória afetiva legal, é uma criança que vai querer saber um pouco mais daquela história que a gente contou, então ela vai buscar o livro, ela vai buscar saber onde que encontra esse livro, ela vai visitar uma biblioteca, ela vai ler. Claro que a tecnologia está aí para a gente aproveitar, né? Então, assim, ela pode ler pelo computador, pelo tablet, pelo Kindle, né? Agora, ela pode ler também sem problema nenhum. Ela pode. E vai lendo, e vai lendo. Então, e aí, quando adulto, ela vai ser um adulto melhor, sim, de bem, do bem, né? Culto, que vai saber se expressar, que vai saber colocar as palavras no momento certo. Né? E vai indo cada vez mais, né? Sim. Ampliando, se tornando. Com certeza. E aí vai mudando para outros livros, demorando para outras coisas. A gente aqui nesse podcast, a gente está aí, passa uma degustação para o seu público. De um pouquinho de como que é. Muita coisa para falar, muita coisa. Por exemplo, eu gosto de contar histórias, posso? Eu ia te falar isso, quando você quiser começar. Gente, presta atenção nessa parte que eu acho incrível. Ela fez uma vez para mim. Olha, quando eu conto histórias, eu gosto de fazer kirigami. Então, assim, eu amo Mário Quintana. Mário Quintana é um poeta gaúcho, era um poeta gaúcho, né? Mas ele ficou eternizado nas poesias, nos livros que ele escreveu. E graças a Deus eu tive a honra de conhecer lá o lugar onde ele mora, onde que é a Casa Mário Quintana. E eu gosto do poeminho do contra dele. Então, mesmo assim, conto histórias e faço kirigami. Estes que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão. E eu, passarinho. E eu vou voar. E eu vou voar longe. Você também vai voar. Todo mundo vai voar longe. Sabe por quê? Porque quando a gente sonha juntos, o sonho se torna realidade. Que lindo! Pra você, Esther. Aí! Você vai voar longe, você é minha querida. Amo. E é isso, é amor. É fazer com amor, ser você mesma. Não querer ser o que você não é. E como transpassa isso? Você transpassa 100%, 100%. E qual dica você quer dar para quem gostaria de entrar nesse universo da literatura? Autores que falam sobre a contação de histórias. Eu gosto de Ziraldo, que nos deixou aí, né, ano passado. Ziraldo. Bia Bedran, que eu gosto muito de Bia Bedran. Depois, se você me der a oportunidade de eu contar uma história dela. Tem um canal no YouTube chamado Varal de Histórias. O Varal de Histórias é maravilhoso. Outros autores, Ilan Breman, tive a oportunidade de conhecê-lo. Lohan Cardon, que faz livros maravilhosos só de imagens, que aguça a criatividade,
a oralidade da criança, porque ela é que vai contar a história, ela é que vai produzir esse texto. Então, sim, vários autores. Mas os pais pensam assim, mas o que eu vou ler para essa criança? Como que eu vou contar para ela se eu não sei fazer uma entonação de voz? Se eu não sei modular a minha voz? Leia para essa criança. Leia do seu jeito. E com o tempo você vai aprimorando. Com o tempo vai aprimorando e você vai descobrindo como que o seu filho, como que o seu estudante, como sua criança gosta de ouvir essa história. Antes de dormir? Não sei, pode ser? Ótimo. No final de semana? Um momento antes de ir para a escola? Perfeito. É isso. Meu amor, para finalizar... Sim, já? A gente já tá pra acabar. Conta pra gente aonde que as pessoas podem te encontrar, qual que são os seus próximos projetos. Podem me encontrar lá no Instagram, @harueflávia, Harue Flávia. E lá inclusive tem vários momentos das palestras, das oficinas e também das contações de histórias que eu realizo. Tá lá, tudo lá. E os meus próximos projetos? Se não puder falar, se for segredo? Posso sim. Este ano, graças a Deus, tem um novo projeto que vem aí, que é continuar. É um novo projeto continuando. Os municípios, mas também tem uma novidade vindo por aí. Essa ainda não posso contar. Porque é surpresa. Perfeito. Mas, ó, vocês vão saber aqui no meu Instagram, quem me segue ali no Lari. Com certeza. Lari M. Souza, já vão estar sabendo. E eu acho que eu vou voltar aqui, né? Com certeza. Vai ser um prazer ter ele de volta. É um projeto surpresa, mas que que a gente vai oportunizar contar histórias para crianças que não têm acesso a livros, que não têm acesso aos contadores de histórias. Perfeito. Então, a gente estamos começando, mas já aí a minha parceria com os outros municípios, já eu venho contar para você. Perfeito, vai ser um prazer. Agora, só para eu finalizar aqui, ela vai tocar pra gente finalizar aqui total. Galera que ficou até o final, você tem uma porcentagem de desconto, que agora eu não lembro, então se eu falar eu vou levar bronca da patrocinadora e eu não tô afim de levar bronca. Entra no site da Aromata, use o cupom Elas em Alta, você tem um cupom de desconto nas compras acima de R$100. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. E vamos finalizar com Flávia. Eu posso contar a história, então? Com certeza. É rapidinho. Fique à vontade. E eu quero oferecer essa história pra você. Pra você. Pra você, pra você, pra você. Pra todos vocês que estão aqui. E pra vocês que estão assistindo esse podcast. Sigam no Instagram, no YouTube. Se inscrevam no canal. Eu amei. Combinado? Certo dia, eu estava caminhando pela praia, sentindo o vento nos meus cabelos, o ar morninho na minha pele, areia quente entre os dedos dos meus pés. E de tempo em tempo eu me abaixava para pegar uma conchinha aqui e outra ali. E foi numa dessas que eu perdi um anel. Mas não era qualquer anel, não. Era um anel valioso. Era o anel do meu amor, o anel da minha sorte. E como é que eu ia viver sem amor e sem sorte? Foi aí que eu disse pro mar, triste, chorando, porque não é fácil você perder aquilo que você gosta, que você ama. Então, chorando, eu disse pro mar, mar, me devolve o meu anel. Mas o mar não pode devolver aquilo que ele leva. E no lugar do meu anel, ele trouxe uma concha, madrepérola, muito mais linda que o meu anel. E dentro da concha tinha um recado do mar para mim, que dizia assim: menina Flávia,
Não adianta chorar, a vida é assim, sempre será. É preciso aprender a perder para depois saber ganhar. Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar, mas o mar me trouxe a concha de presente pra me dar. E onde foi parar o meu anel? Parou na goela da baleia, ou foi pro dedo da sereia, ou quem sabe o pescador encontrou o meu anel e deu pro seu, todos juntos, seu amor. Muito obrigada. Muito obrigada com vocês, Flávia Aruri. Obrigada. Obrigada. Eu amei muito.